5 pontos essenciais que quem está à procura de um carro deve olhar antes de o comprar. Faz mais sentido comprar particular ou comprar num concessionário? É um trade-off. Dirias que a questão da garantia, mesmo num carro de 4, 5 mil euros, é importante? E temos no topo desta lista, naturalmente, chegou finalmente o dia. Tens a carta de condução na mão, o mundo parece-te um bocadinho mais livre, mas agora vem a pergunta de 1 milhão de euros. Que primeiro carro deves comprar? E é precisamente sobre isso que nós vamos falar neste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, que tem o apoio do piscapisca.pt, até porque muito provavelmente tu não tens 1 milhão de euros para comprar um primeiro carro. Por isso mesmo, nós neste episódio vamos desmistificar os erros mais comuns na compra do primeiro carro e vamos dar-te várias opções que não comprometem a tua carteira e também não comprometem a tua reputação. Guilherme, hoje temos uma missão complicada e importante, muito importante pela frente, porque isto de comprar um primeiro carro tem muito que se lhe diga, não é? Eu não sei como é, que história é esta de eu pestanejei e de repente sou o homem com quase 40 anos a indicar carros a jovens promessas do asfalto, e reparei que estás a tratar os nossos leitores, todas as pessoas que nos seguem através do Spotify, do Apple Podcasts e do YouTube por tu, mas pronto, já começamos a também ter idade para isso. Eu já tenho carta há tempo suficiente para tratar os novos condutores por tu. Quase 22 anos de carta. Eu ainda não estou lá, mas vou-te apanhar. Mas olha, este episódio vai ser interessante porque vamos falar de coisas a ter em consideração antes de comprar um carro. Vamos falar, estabelecemos 5 mil euros, não porque abaixo deste valor não se consiga encontrar carros interessantes, mas sobretudo porque é nesta faixa de preço que começamos a ter carros que têm algumas características importantes. E quando estamos a falar de carros usados, há aqui uma questão de confiança no carro que se está a comprar muito importante. E quanto mais velho é o carro, mais questões começamos a levantar, e quanto mais novo é o carro, até certa medida, mais tranquilos nós estamos. E vamos falar das coisas a ter em conta, o que é que não devemos fazer, o que é que devemos fazer, e finalmente dar alguns exemplos de carros para os quais devemos de olhar com um pouco mais de atenção. Eventualmente não vão ser aqueles que vão chamar a atenção daqueles que nos estão a ouvir, mas provavelmente são aqueles que poderão constituir um melhor negócio. E finalmente, ainda vamos falar mais adiante de carros novos, porque também há essa alternativa, em vez de comprar um carro novo, eventualmente a pronto, ou mesmo a crédito, pedir um pouco mais e conseguir um carro novo, ou um carro mais recente do que aqueles que nós vamos falar. Mas parece-me que esta bitola dos 5 mil euros é aquela que nos dá uma perspectiva maior, ou uma probabilidade maior de encontrar um bom negócio, e a probabilidade de estar em piscapisca.pt é bastante grande. E sabes o que é que eu preparei para este Autorádio, Miguel? Conta-me. Uma fotografia minha, com 18 anos, com o meu primeiro carro. A sério? A sério. Eu vou pedir ao Pedro Alves para passar essa imagem. Como podes ver, parece que a idade não passou por mim. Tenho a mesma quantidade de cabelo, tenho o mesmo peso, ou não. E há quantos anos? Isto foi assim que tiraste a carta? Isto foi 1 ano e meio depois de tirar a carta, e foi a última fotografia que eu tirei com o meu Citroën AX. Porque esta é uma das características mais interessantes do nosso primeiro carro. Provavelmente vai ser o pior carro que nós tivemos, ou que vamos ter na vida. Mas também é aquele pelo qual nós nutrimos um carinho especial. É um carro que nos marca. É um carro que nos marca, claro, bastante. Porque são as primeiras aventuras, são as primeiras viagens. Se acontecer como aconteceu a mim, porque nasci em janeiro, fui dos primeiros amigos meus a ter a carta, era o carro que ia praticamente para todo lado. Portanto, o primeiro carro é uma decisão importante também por isto, porque provavelmente vai ser o carro que nos vai ficar mais marcado na memória. Depois começam a vir os outros carros, os carros de sonho, os carros mais potentes, os carros de família. E olha, o nosso primeiro carro elétrico, temos agora um vídeo no nosso canal de YouTube com o segundo episódio do meu Volvo X30, que foi o primeiro carro elétrico que comprei, e estou muito satisfeito. E agora fiz um vídeo a falar sobre isso, com a realidade, porque os elétricos podem não ser para todos. Para o meu tipo de condução e utilização tem sido.
agora com 2 crianças pequenas, está a revelar-se, parece que o carro está a encolher. Vamos ter de ver isso mais adiante, mas queria fazer esta referência ao EX30, que também por acaso é o carro mais potente que eu já tive na minha garagem. Mas não nos vamos dispersar, eu tenho muito esta mania. Vamos continuar aqui com os carros, porque seguramente muitos dos jovens lobos do asfalto e lobas do asfalto nos estão a ouvir, querem saber para onde é que devem olhar, o que é que devem ver, que carro devem escolher. Dizias e bem que o nosso primeiro carro é um carro que nos marca muito, mas nem por isso nós devemos ir logo para um carro que adoramos, um carro potente, quase um carro de culto. Se calhar convém ter um bocadinho mais de calma no início e optar por um carro mais racional. Não é fácil. Mas estou a falar bem. Não, estás a falar com a propriedade de alguém que brevemente vai ser pai e que está... E que já está a meio dos 30, não é? Não? Ainda não chegaste? 33, ok, está quase a chegar. Vamos arredondar para cima. Eu sei que temos outra pessoa a ouvir-nos que também tem mais ou menos a mesma idade e que não concorda contigo, que acha que devemos comprar o carro que nos der na Real Gana. E pronto, cada um sabe de si. Estou a falar do Pedro Alves, está no comando desta emissão, mas... Há coisas que devemos, fora de brincadeiras, esse aqui vou dar a oportunidade ao Pedro de me contrariar, coisas que devemos ter em conta: fiabilidade, e depois ter carro não é apenas comprar o carro. Ter carro também temos o valor do seguro, temos a manutenção, temos os consumos e temos algo que por vezes nos esquecemos e que também é importante, que é a segurança do automóvel que estamos a escolher. Foi também por isso que nós colocámos a bitola nos 5.000 euros, porque na maioria são carros que já têm sistemas de segurança passiva importantes, já foram submetidos aos testes de Euro NCAP, já têm airbags, já têm ABS, muitos deles já têm também ESP, e todos esses sistemas são importantes para evitar males maiores. Mas 5 pontos essenciais que quem está à procura de um carro deve olhar antes de o comprar e que por vezes... Nós, toldados pela vontade de ter o carro, não olhamos com tanta convicção. São 5 pontos e eu vou dar esses 5 pontos. Histórico de manutenção. Verificar se o carro tem um registro completo e credível de manutenção. Seja um livro de revisões, se tem faturas. Dá inclusivamente para verificar a quilometragem, se é coerente ou não com aquilo que está... Com as manutenções. Com as revisões e com aquilo que está no mostrador. Com as próprias inspeções. Exatamente, também. Com as inspeções. Estado da carroceria e pintura. Ver se tem marcas muito profundas. Se há diferenças de cor entre os painéis, podem indiciar que o carro já teve uma batida maior. Diferenças de cor entre os faróis. Tudo isto indicia-se o carro ao longo da sua vida, e estamos a falar de carros que já têm algum tempo, e daqui a pouco vamos dar exemplo, podem ter tido algum encontro em primeiro grau com algum contratempo ao longo da sua vida. A condição mecânica e eletrónica, e como é que se pode ver isto? Pode-se ver isto ligando o carro, ver se tem barulhos anormais, sobretudo a frio, ver o estado de embreagem. Grande parte dos carros vão ter caixa manual, se tem erros no quadrante, painel. Verificar se tudo funciona, vidros, piscas, luzes. Eu sei que para quem gosta de automóveis e aprecia automóveis isto parecem coisas básicas, mas para quem se está a confrontar muitas vezes pela primeira vez com o mundo dos automóveis, estas questões podem não ser assim tão óbvias, mas ver se o carro efetivamente está a funcionar. A sofagem, se dá ar quente e se dá ar frio, se o ar-condicionado apenas lá tem o botão ou se efetivamente faz ar frio, porque quando se compra um usado, e depois também vamos falar sobre isso, às vezes mais vale dar um pouco mais e depois poupar na sua utilização do que comprar barato e depois o barato sair caro. Verificar a estrutura e o chassi, nomeadamente ver o fundo do carro, se está dobrado ou não, se tem grandes pancadas, se tem ferrugem, porque muitas vezes a carroceria pode estar bem, mas por baixo o carro está a começar a apodrecer. Olhar para os pneus, ver se os pneus têm um desgaste uniforme ou fora do padrão. Ver, e em último lugar, algo muito importante, ver se o carro está legal, se tem correspondência legal e documental, se quem nos está a vender o carro tem efetivamente propriedade sobre ele, e ter isso em linha de conta. Tudo isto é muito importante. E, por exemplo, se for um carro usado,
com muitos anos, e se for importado, ter atenção aos carros importados. Sobretudo porquê? Sobretudo porque são oriundos, grande parte das vezes, de países onde era colocado ou é colocado sal nas estradas. Isto pode aumentar ou acelerar ainda mais a corrosão dos carros nas partes inferiores. Falo de braço de suspensão, chassi, enfim, todos aqueles componentes que depois, mais tarde, nos vão bater à porta e dizer, olha, chegamos ao período máximo de vida útil e vais ter de trocar. E cada vez as idas à oficina são mais caras. E olha, e pegando nesses 5 pontos que tu referiste, depois de ter esses 5 pontos em conta e de saber que essa lista é para ser levada muito a sério, dirias que é mais... Já abordaste um bocadinho esse tema, mas dirias que faz mais sentido comprar... Isto agora falando dos usados exclusivamente, faz mais sentido comprar particular ou comprar num concessionário? Porque isto é um tema. É um tema e é uma excelente questão. É um trade-off entre segurança ou previsibilidade e preço. Vai-se conseguir seguramente valores mais baixos comprando a um particular. Porquê? Porque os concessionários, e a seguir vamos entrar no piscapisca.pt, um portal de usados onde temos particulares e onde também temos concessionários profissionais, têm de dar garantia, têm de muitas vezes fazer revisões aos automóveis e, além do mais, também têm no final da transação de ter lucro relativamente àquela venda. Portanto, naturalmente os preços vão ser superiores. Mas isto é um trade-off que cada um terá de fazer. Se prefere um custo mais baixo de início ou uma maior previsibilidade a longo prazo. E ter garantia é, sem dúvida nenhuma, uma questão de paz de espírito. Porque facilmente, e principalmente em carros de valores mais baixos, facilmente se derrapa para custos elevados. Eu estou a falar tudo isto, mas eu próprio não sou exemplo. Mas eu também não estou a comprar o meu primeiro carro. E também, se quiseres, daqui a pouco podemos falar dos nossos primeiros carros. Eu muitas vezes faço compras impulsivas. Tenho 2 carros agora na garagem. Em parte porque o EX30 tem-me poupado bastante combustível. Então pensei, preciso de alguma coisa para gastar combustível na garagem. Comprei 2 carros, precisamente nesse price tag dos 5.000 euros, mais coisa, menos coisa, com os quais estou muito satisfeito e que brevemente vão surgir no nosso canal do YouTube. Um a gasolina e outro diesel. Mas só para fechar este tema, dirias que a questão da garantia, mesmo num carro de 4, 5.000 euros, é importante? Eu diria que a garantia é sempre importante. E por isso é que já estabelecemos este teto de 5.000 euros. Há carros mais baratos? Com garantia. Há menos porque também a previsibilidade dos carros começa a ser baixa. Isto não significa que, se procurarem muito em piscapisca.pt, não encontrem um carro com baixa quilometragem, em excelente estado e abaixo deste valor. Claro, mas aqui temos de aumentar ao máximo o nosso espectro para conseguir dar um resultado que caiba naquela que é a realidade da maioria das pessoas. E essa procura também é parte do jogo. É parte do jogo. Pelo menos se eu estivesse à procura do meu primeiro carro, também ia gostar muito desta caça até encontrar o carro perfeito. Vamos fazer essa caça? Vamos. Era precisamente esse desafio que eu te queria lançar. Vamos começar. Vamos a isso. Vamos pedir ao Pedro Alves, que está no comando desta emissão, para abrir a página do piscapisca.pt no site da Razão Automóvel, e nós colocamos aqui alguns filtros dos 5 até aos 10.000 euros, carros com menos de 150.000 km, a gasolina. E coloquei a gasolina porquê? Coloquei a gasolina por 2 motivos. Em primeiro lugar, custos de manutenção mais baixos, mais reduzidos, e depois também menor número de componentes. Não tem turbos, não tem intercoolers. São sistemas menos complexos. São sistemas menos complexos. Portanto, quando dão chatice, a chatice à partida vai ser um bocadinho mais barata. Exatamente. Mas esta é a regra. Naturalmente que poderá haver exceções, e seguramente que nos comentários alguém vai mencionar, por exemplo, o Opel Corsa B 1.5 turbo diesel com motor Isuzu, que tem um motor inquebrável, é à prova
tudo e mais alguma coisa. Há quem diga até que no centro da Terra é esse motor que faz mover isto tudo há milhões de anos de forma lenta, mas bastante consistente. Eu compreendo isso, mas estamos a falar, mais uma vez, da regra e não da exceção. E temos aqui alguns modelos verdadeiramente de guerra. Com a nossa pesquisa encontramos 477 carros na página do Pisca Pisca, na Razão Automóvel. Só não encontrar aqui um carro que for mesmo muito esquisito. É praticamente impossível. Naturalmente, começando nos 5 mil e indo até aos 10 mil euros. Há aqui também uma margem negocial interessante e, caso entendam, há sempre também uma componente de crédito que se pode pedir. Atenção, naturalmente, com responsabilidade, claro. E atendendo a todas aquelas questões que nós levantámos no início, que não é só comprar o carro, é mantê-lo, é os impostos, é as manutenções, é o combustível, é as portagens, ter tudo isso em consideração. Mas olha, vamos olhar para um guerreiro, o Citroën C1, na sua versão Air Dream SX, 5.450 euros, não tem sequer 100 mil quilómetros. É um carro que aqui na Razão Automóvel nós conhecemos bem porque fizemos corridas com ele. E nós sabemos o quão resistente é este pequeno motor japonês. Que, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, por exemplo, no Citroën, ou parte pode pensar, não é um motor francês, que conhecemos não só do C1, mas também do Peugeot 107. Conhecemos também do Toyota Aygo. Exatamente. Mas não é um motor Toyota. É um motor da Daihatsu. É um motor da Daihatsu que foi emprestado à Toyota, e a Toyota tem usado muito esse motor. É um motor de 3 cilindros com 68 cavalos. Pode não parecer muito, e de facto não é, mas é o suficiente para andar nas voltinhas, ir para o Algarve, ir para os festivais de verão, percorrer a Europa se for esse o caso, até porque nós estamos a ficar um bocadinho burgueses. Se nós olharmos para os carros que povoavam as nossas estradas na década de 80 e 70, eram bem inferiores a estes carros e as pessoas faziam a sua vida. Naturalmente que o nosso standard aumentou e bem, e hoje estamos a falar de um carro, este carro, por exemplo, tem ar-condicionado, tem airbags laterais e frontais, e já é um carro com algumas comodidades importantes. Mas podemos continuar, porque não vamos falar naturalmente de 477 carros, mas o que não falta aqui em piscapisca.pt é carros. Outro exemplo, podíamos mencionar o Opel Corsa, ou por exemplo este Renault Twingo, mas vou para o Fiat Panda. E vou para o Fiat Panda porquê? Este é um carro que em Itália é uma instituição. É praticamente impossível encontrar um italiano que nunca tenha tido um Fiat Panda. E porquê? Porque o carro é simples, é fiável e é barato. Depois tem 5 portas. E é um carro que é prático, é honesto, é prático, tem uma posição de condução mais elevada para quem gosta de uma posição de condução mais elevada, tem uma mecânica mais que comprovada, tem ar-condicionado e vidros elétricos e fecho centralizado. Há algumas coisas que seguramente eu não encontrava no meu primeiro carro, mas eu também já tive, como disse, o meu primeiro carro há mais de 20 anos. Eu nem quero acreditar que já passou tanto tempo. Não penses nisso, quer? Não vou pensar. Qualquer um destes 2 carros que trouxemos aqui tem garantia de 18 meses e são ambos nacionais. Estamos a falar de dois anúncios profissionais. Portanto, garantia de stand, 18 meses por mútuo acordo. Conseguimos ler aqui em baixo. Não sei se o carro tem alguma descrição ou não, mas eu não queria estar a particularizar modelo a modelo. Percebo, só queria reforçar aqui a importância da questão da garantia. E com isto, estou a pensar em algo que podíamos fazer para o futuro na Razão Automóvel, que era um usado a semana. Todas as semanas colocar um carro usado com aquilo que devemos olhar para determinado modelo, o que é que devemos ter em consideração, o que é bom naquele modelo, o que é menos bom naquele modelo, qual o preço ideal para comprar um determinado carro usado, era interessante. Fazer um guia de compra para um carro usado. Exatamente, usado a semana. Parece uma ideia interessante para trazermos à Razão Automóvel, falarmos mais de carros usados. Se calhar é isso que vamos fazer no futuro. Então, deixem a vossa opinião na caixa de comentários, que nós, no final
no final deste episódio, não, quando este episódio for publicado, nós vamos lá ler a vossa opinião e depois logo vamos decidir. Exatamente. O que vamos fazer. Pedro, mostra-nos mais carros. Vamos continuar aqui à caça. Eu vou chegar a este final deste episódio eventualmente com mais um carro na garagem. Mas queres que eu te incentive ou que eu te desincentive? Não, que me desincentives. Então eu... Olha, tem mais exemplos. Depois, naturalmente, que temos vários Renault Clio. Foi durante anos e anos a fio o carro mais vendido em Portugal. Portanto, é natural que encontremos agora no mercado usados muitas unidades deste Foi o meu primeiro carro. Foi o teu primeiro carro? Foi um Clio? Foi um Clio, segunda geração, branquinho, 1.4 a gasolina. Andava muito bem, mas os consumos eram absurdos. Nunca voltes a andar no teu primeiro carro, porque a sensação que eu tenho também é que o meu Citroën AX, apesar de ter um motor 1.0 com uns furiosos 55 cavalos, ainda hoje digo que o carro andava nas horas. Claro que não anda, o carro não andava nada. O carro naturalmente era levezinho, tinha para aí 700 kg, tanto o carro era... até a própria bagageira era agarrada ao vidro, portanto estás a ver, era tudo leve, lightweight, quase de competição. Guilherme, desculpa, mas eu aí tenho que discordar de ti. O primeiro carro anda sempre muito mais do que qualquer outro carro que a gente tenha na vida. Nem que seja, porque hoje em dia já não temos coragem para fazer as porcarias que a gente fazia. Eu era um condutor responsável, Pedro. Eu era um condutor responsável, mas... Também, não... o meu primo disse. E até estás a corar de ser uma mentira tão grande. Está a crescer o teu nariz. Mas não estrague as minhas memórias que eu tenho com o meu carro. Eu acho mesmo que o carro andava bem. Olha, só falando de disparates, eu ainda sei, o meu primeiro carro não tinha conta-rotações e eu conhecia o escalonamento da caixa, não só de ouvido, que sabia quando é que o carro necessitava de mudar de velocidade, mas sobretudo de ponteiro. A primeira dava 50, a segunda dava 90, a terceira dava 130, a quarta dava 170 e em quinta andava menos, dava 150 porque o motor não tinha capacidade para aquela desmultiplicação, saía do ponto ótimo da rotação. O que é notável para um motor de apenas 55 cavalos. O 0 ao 100 cumpria-se... um dia e meio? Não era um dia e meio, mas era seguramente mais do que 10 segundos. A vantagem daquele carro é que era mesmo muito leve. E como dizia Colin Chapman, reduce weight, then add lightness. E aquele carro era precisamente sobre isso, sobre ser o carro mais leve possível e mais simples da Citroën à época. Inclusivamente foi produzido em Portugal, em Mangualde. Portanto, um dos capítulos gloriosos da indústria automóvel portuguesa. Ainda sabes onde é que esse carro anda? Encontrei-o, tentei entrar em contacto com o proprietário, deixei-lhe 2 ou 3 missivas na caixa de correio, nunca obtive resposta. Em parte ainda bem, porque passou a época. Não voltes onde foste feliz. Eu comprei um Citroën AX, a verdade é essa. Eu sei. Foste tu buscar lá. Olha, está agora a fazer um ano. Mas comprei um 1.1 TRE, 75 mil km, muito abaixo dos 5 mil euros. Lá está. Muito barato, pouca quilometragem, mas é um carro velho. Resultado, tinha a junta da cabeça queimada, tive de gastar ainda um valor... tendo em consideração o valor do carro substancial para deixá-lo perfeito. Mas pensei que ia adorar conduzir o carro e adoro conduzir o carro, mas conduzes poucas vezes. Mas conduzo muito poucas vezes. Porque agora não tem ar-condicionado, agora tenho de levar os miúdos à escola e acabo a escolher o EX30 muito mais vezes do que aquelas que à partida eu esperaria. Porque gosto de ter carros na garagem que me impelem a conduzir. Temos um Saxo Cup, um Citroën Saxo Cup, carro de sonho para toda uma geração. Está um brinco e é um carro divertidíssimo de conduzir. Mas depois chega a hora da verdade e são os carros fáceis de utilizar, mais confortáveis e baratos de utilizar que nós acabamos por escolher. Guilherme, vamos avançar? Vamos avançar. Eu queria pedir ao Pedro Alves, já viram, e vamos deixar um link na descrição deste vídeo para quem nos está a ver através do YouTube, diretamente para os classificados do Pisca Pisca. Há mais de 50 mil carros
para escolher. Naturalmente, se colocarem os filtros que nós colocamos, vão ter bentos, vão ter uma escolha mais de acordo com aquelas também vão ser as vossas preferências. Mas a razãoautomóvel.com, nós fizemos há cerca de 1 ano, 2 anos, eventualmente 3, um artigo dedicado a carros até 5 mil euros que podem comprar. Eu vou pedir para colocar, ora, aí está, o incontornável Citroën C1 e vou pedir ao Pedro que ande para baixo. Nós vamos deixar um link na descrição para este vídeo e nós demos alguns exemplos. Já falámos sobre ele, Fiat Panda de 2003 a 2022, por os motivos que já tínhamos dito. É um carro com uma posição de condução elevada, muito apto para a cidade, com um motor bastante confiável, espaço para até 5 ocupantes, naturalmente com o quinto ocupante que vai ao meio vai ter de fazer ali algumas concessões. É um carro que também consome pouco. Depois temos o Honda Jazz, indo para carros japoneses, é difícil falhar com o Honda Jazz. É um carro que se encontra no mercado de usados, é talvez o rei do espaço neste segmento. Tem motores também muito interessantes, nomeadamente o motor 1.2 L-Series, que oferece 78 cavalos de potência e já tinha muitas soluções no interior interessantes. Os bancos mágicos e, sobretudo, também uma tecnologia de segurança já dos anos 2000. Já é um carro, podemos dizer, moderno. Naturalmente não tem Apple CarPlay nem Android Auto sem fios, mas seguramente não vão faltar formas a quem nos está a ouvir de colocar os smartphones a tocar nas colunas do carro, seja através dos auxiliares. Muito simples fazer isso hoje em dia. É muito fácil fazer isso. Não é um carro que deixe ninguém apaixonado, mas é uma solução que eu acho que não há como errar com aprende-se com a gostar. Olha, vou partilhar outra coisa contigo. Eu odiava o meu primeiro carro. Odiava. Eu sabia que aquele ia ser o meu primeiro carro desde os 16 anos, porque o carro primeiro foi do meu avô, depois passou para o meu pai, que transformou em carro de caça, para ir à caça, porque um Citroën AX é praticamente um 4x4 sem a parte da tração, passa por sítios inimagináveis, e eu olhava para o carro e o carro era tudo aquilo que eu não gostava. O carro era vermelho, era um AX, o que é que eu gostava de ter naquela altura? Um carro com um motor maior e um bocadinho mais charã. Mas o que é facto é que depois eu comecei a andar com o carro e fruto de tudo aquilo que eu vivi com aquele carro, e passei as idas para a universidade, as saídas à noite, e N coisas que passei com o carro, ganham um lugar especial no meu coração. Eu vendi o carro, agora uma história, esta tenho a certeza que nunca contei. Eu vendi o carro e ao fim de uma semana estava a falar com os meus pais, estava a dizer, fomos vender o carro por um valor não é significativo, podia dar jeito aqui em casa, o custo de manutenção do carro era baixíssimo, vamos buscar novamente o carro. Ainda não tinha terminado esta frase, já os meus pais também estavam quase a chorar a ida do Citroën AX, e troquei por um carro que eu gostava muito, que era um Volvo V40, que era tudo aquilo que eu queria. Era mais potente, era mais espaçoso, nas grandes viagens tinha toda a potência que necessitava, mas cheguei precisamente a tempo do vendedor me dizer que o carro tinha sido vendido naquela manhã. Portanto, foi mesmo... Portanto, sofreste 2 vezes. Sofri 2 vezes. Eu não vou dizer se isto é verdade ou não, mas há quem diga que eu me ajoelhei no chão de gravilha do concessionário e fiz não! Olha, não sabia que já tinhas tido um Volvo no passado. Já tive um Volvo, fui muito feliz com esse V40. Que era um carro que, para muita gente, parecia que tinha tudo para dar errado, mas aquilo deu profundamente certo. Era um Volvo com uma plataforma da Mitsubishi e com um motor da Renault. Um Frankenstein, portanto. Tinha um motor, um dos primeiros Common Rail do mercado, um motor que, salvo erro, tinha 116 cavalos de potência. Eu vendi o carro com 350 mil quilómetros. Pensei que o carro estava a chegar ao seu limite, porque entretanto pediu um turbo e começavam a pedir algumas peças, e quem comprou o carro, surpreende, não só comprou o carro, arranjou o carro, reprogramou o carro, e 3 anos depois de ter vendido o carro voltei a vê-lo a andar perfeito, e segundo me disse o meu mecânico da época,
O carro estava com 160 cavalos. Muito bom. Ganha uma vida depois de sair das minhas mãos, na verdade. Vamos continuar aqui a ver a nossa lista, se calhar. Podemos continuar na nossa lista, ou então passarmos eventualmente para os carros novos, para quem nos está Então, a ver. se calhar deixamos a lista do... Não, mas temos aqui link do 477 nosso carros. artigo. Saindo da lista. Hã? Não saindo da lista. Sim, Isso é o que é que tu viste, Pedro? O que é que tu viste? Não vi nada. Tenho medo do que vem O aí. problema é aquilo que eu não vi. A questão é, tu tens 18 anos, Certo. logo aí és altamente irresponsável. Fazes 18 anos. Dá uma sais sensação de que casa. alguém está a falar de si próprio. Exato. Não, vi na net. E tu tens 18 aninhos, acabas de tirar a carta. Felizmente os teus pais ofereceram-te o primeiro carro. E tu abres a porta de casa e vês um Panda. Como filho responsável que és, vais agradecer aos teus pais o esforço financeiro que fizeram para te dar um primeiro carro. Ou então vais meter os joelhos mais uma vez no asfalto e gritar: não! Qual é que foi o teu primeiro carro? Ford Focus 1600. Pois, Primeira 1.6. Repara que não foi para 1.4. Quantos dias... Pedro, eu só te quero perguntar uma coisa. Quantos dias é que esse Focus durou sem qualquer tipo de alteração? Olha, sem qualquer tipo de alteração, o carro durou aí 2 semanas. Qual foi a primeira alteração que fizeste já agora? Jantes, com uma boa sugestão para os rapazes e raparigas de 18 anos que nos estão a ouvir de não fazerem a mesma coisa, que é, o carro vinha com jantes 15, eu gastei os pneus das jantes 15 muito rapidamente e depois, já que vou ter que meter pneus, se calhar metemos aqui 16 ou 17 para aproveitar e meter umas jantes novas. Típico Pedro Alves. O problema não, a realidade, as coisas são o que são. É que, entretanto, passaram o quê? 18 anos, desde que tiveste 18 anos? Tens que ir 32, 33? 35. 35. Sim, mas ele fazia exatamente a mesma coisa. Hoje, envolvido este tempo, fazia exatamente a mesma coisa. Ou seja, quase 18 anos depois de ter 18 anos, o Pedro Alves continuaria a fazer a mesma coisa. Aliás, basta olhar para um Golf GTI que está parado aqui à porta da redação da razão automóvel. Mas ele é feliz, porque isso é que interessa. Já agora, já estamos a falar de carros, de tirar a carta, de jovens, 18 anos. Isto é a minha opinião. Dizem muitas vezes que os jovens já não querem ter carro. Eu não acho que isso seja verdade. O que está a acontecer é que os jovens já não têm o poder económico de outrora para almejar ter carro tão cedo como, por exemplo, no nosso tempo. É verdade que agora existem outras formas de mobilidade, os Ubers, os Bolts, etc. Mas o que eu acho que está a acontecer não é um divórcio das gerações mais novas com o automóvel. Continua a ser um símbolo de liberdade. Mas é sintomático de uma sociedade que não consegue providenciar tão cedo como outrora capacidade financeira para ter um carro ou, por exemplo, para ter uma casa. E é por isso que hoje os jovens têm carro mais tarde, casa mais tarde e saem da casa dos pais mais tarde. Se é desinteresse relativamente ao mundo automóvel, não. Sim, aliás, basta ver os números de quem nos vê. Os jovens gostam de automóveis. Gostam. Portanto, e às vezes olha-se para o fenómeno automóvel e as gerações mais novas não querem, não é não querer ter automóvel, não têm capacidade, não almejam. Mas, e também o automóvel tem sido maltratado. Naturalmente, isto não é uma apologia do automóvel e que toda a gente deve ter um automóvel. Há pessoas às quais o automóvel poderá não fazer sentido rigorosamente nenhum. Mas nem todos os jovens vivem no centro da cidade. Nem todos os jovens vivem nas grandes capitais ou nas grandes cidades. E o país não acaba nem começa em Lisboa e no Porto. Há muitas mais realidades. E é preciso ter isso em consideração. Eu, por exemplo, venho de uma pequena aldeia no Alentejo. A única forma que eu tinha de sair para estudar um pouco mais tarde e para sair um pouco mais cedo, sair à noite, era o automóvel. Portanto, nós olhávamos com uma magia para aquela chegada aos 18 anos, o tempo não passava. Tanto o tempo não passava que muitos amigos meus começámos a andar de motas e motorizadas ainda antes de ter carta. Mas esta é a parte que eu não vou continuar a alongar. Guilherme, passando então
para os carros novos, porque isto, ok, podem comprar um carro usado, mas há outras alternativas. Claro que há. E felizmente continuam a existir vários carros no mercado dos novos que são excelentes opções, por todos os motivos que já falámos aqui: fiabilidade, facilidade de utilização, consumos, continuam a ser excelentes opções para quem procura um primeiro carro. Queres começar por qual? Olha, em primeiro lugar, um dado menos positivo: os carros novos estão cada vez mais caros. Isso sim. O mesmo modelo de 2019 face a 2025, temos incrementos no preço de 30%, 40% e até 50% do valor do carro. E isso naturalmente afasta muitos consumidores, sobretudo os mais jovens, que são mais sensíveis ao preço de ter um carro novo. Ainda assim, há carros novos a valores ainda interessantes. E temos no topo desta lista, naturalmente, o Dacia Sandero. O Dacia Sandero continua a ser dos carros mais baratos disponíveis no mercado. É um modelo simples, barato, fiável e com uma opção que poderá ser interessante para muitos jovens, que é o GPL, as versões bifuel. Para quem não conhece, o gás petrolífero liquefeito, ou quer dizer GPL, é cerca de 50% mais barato do que a gasolina e pode reduzir o custo com o combustível, não em 50% por ser 50% mais barato, mas em cerca de 35%, porque a GPL, os carros, consomem um bocadinho mais. Mas continua a ser uma poupança significativa numa altura da nossa vida em que todos os tostões contam. Depois, continuando a falar de carros económicos, Toyota Aygo X agora recebeu uma motorização híbrida. É o patamar de acesso ao universo Toyota. É também um carro totalmente direcionado aos mais jovens, ainda que haja muitas pessoas mais velhas a optarem por este carro, mas é um carro, pelo seu design, pelas soluções que emprega, que nota-se que pisca ali o olho. Também é em pisca.pt, mas pisca o olho aos novos. Depois temos os habituais, suspeitos, não é? os suspeitos do costume. Temos o Renault Clio, temos o Seat Ibiza, temos, olha, o Kia Stonic. Kia Stonic, falando de SUVs, que é uma carroceria que muita gente aprecia, basta olhar para as vendas no mercado de novos, e é um carro que pode ser adquirido a partir de 19.990 euros. Depois, caso o valor, e naturalmente sempre com responsabilidade, todos estes carros por vezes têm campanhas de crédito associadas e que pode ser uma vantagem na aquisição, mesmo até nos novos. Por exemplo, olhando para o primeiro carro, não numa perspectiva se calhar de este vai ser o meu carro durante os próximos 3 ou 4 anos, mas se calhar este carro vai ser o meu carro para os próximos 8 anos. E desse ponto de vista, ir um pouco mais além do que aquilo que necessitamos no momento. E desde que utilizado naturalmente com alguma não, com total responsabilidade, pode-se utilizar instrumentos de crédito. Nós temos um explicador sobre crédito no nosso website. Eu vou pedir depois ao Pedro Alves que coloque o link na descrição deste vídeo, onde podem fazer simulações e saber o que é que devem estar alerta antes de contratualizar um crédito, porque é importante olhar para isto com responsabilidade. Guilherme, falámos aqui, e antes de acabarmos, falámos de opções de carros novos. Andámos aqui em torno dos 20 mil euros, mais coisa, menos coisa. Começámos com o Sandero, que ronda ali os 14, mas curiosamente não trouxemos aqui nenhum modelo 100% elétrico para cima da mesa. E já começam a haver 100% elétricos nesta faixa de preço. Podíamos trazer 100% elétricos, porque já há elétricos abaixo de 20 mil euros. Qual é que é o problema desses elétricos? Não é problema, são características. São elétricos com uma autonomia bastante reduzida, que em cidade funcionam perfeitamente, mas que têm constrangimentos. Provavelmente será o único carro de quem nos está a ouvir ou de quem está a pensar comprar o primeiro carro, e tem um raio de ação limitado à cidade. Caso isso não seja um problema, um elétrico pode ser uma excelente opção, inclusivamente usado. Já se encontram elétricos muito interessantes abaixo da barreira dos 20 mil euros.
Falo, por exemplo, do Volkswagen ID3. Já é possível comprar um Volkswagen ID3 por menos de 20 mil euros. E isto abre aqui um leque de oportunidades muito interessante, sobretudo para quem tem onde carregar, seja no trabalho ou em casa. Caso contrário, o elétrico, na minha opinião, continua a não ser a opção mais sensata, não só por falta de rede de carregamento, mas também pelo custo de carregar fora de casa. Enquanto carregar em casa é mesmo muito barato, é super competitivo, é a forma mais barata de mobilidade. Carregando o carro fora de casa, com maior for a velocidade de carregamento, menos interessante é do ponto de vista. Mas também quem é jovem tem muito tempo, portanto pode ficar, quem sabe, a ouvir um autorrádio. Mas regra geral não tem muito dinheiro para gastar. A regra é exatamente. É o problema de não estarmos a apontar especificamente para ninguém. O que tentámos com este episódio do autorrádio foi tentar abranger o maior universo possível de pessoas. Por isso, carros de 5 mil euros até 10 mil, depois depende naturalmente da quilometragem, do estado do carro e de fazer aqui esta matemática nem sempre fácil de fazer, mas acho que está aqui um bom guia de compra ou uma ajuda importante para quem está a comprar o seu carro. E mais uma vez, mencionando o patrocinador deste autorrádio, piscapisca.pt, onde podem encontrar carros particulares, carros de concessionários, profissionais, com garantia, certificação da APDCA, a Associação de Automóveis Usados Portuguesa, e que pode dar um bocadinho mais de previsibilidade a quem toma um passo tão importante como este, que é comprar um carro. E pelo não se sentar à mesa connosco. Porque ele pede muito alimento às vezes. Exatamente. E eu acho que fechamos este autorrádio. Deixava só um desafio, sobretudo para quem nos está a seguir através do YouTube, para dizerem na caixa de comentários qual é que foi o vosso primeiro carro. Acho que vamos gostar muito de ler os vossos comentários. Nós temos, obviamente, encontro marcado convosco na próxima quarta-feira. E até lá, um grande abraço a todos e fiquem bem.